Obrigado. Boa tarde a todos. Desculpa a demora, mas a gente tem que montar toda a estrutura. Você? Então beleza. Vamos lá. A gente, para quem não me conhece, meu nome é Alexandre Baruf, sou gerente de captação da MAPEI Brasil. E a gente está aqui juntamente com o Bruno, que é o nosso departamento técnico, que vai fazer toda a administração da aplicação dos produtos. A gente vai falar sobre a questão de retrofit, as soluções da MAPEI para um case bem importante, que é o Palácio Quitandinha. Primeiro, só para quem não conhece a MAPEI é um multinacional, a gente tem mais de 90 fábricas espalhadas pelo mundo. A gente tem mais hoje de 25 linhas em produtos, não só em impermeabilização, mas também todas as linhas de químicos para construção civil, contemplando mais ou menos 6 mil produtos. Então, peço a todos depois que entrem no site, enfim, quem não conhece, a gente realmente está aberto para esse trabalho. Sem delongas, o desafio sempre é preservar para a gente inovar. Então, falando sobre o case, esse é o Palácio Quitandinha, que é em Petrópolis. Então, o primeiro ponto com relação a ele é um pouco do histórico do Palácio Quitandinha. Quem não conhece, ele foi concebido na década de 40, ele teve sua inauguração em 1944 e foi o projeto arquitetônico foi pelo Luigi. Ele se inspirou no estilo americano. Ele foi concebido para ser o maior cassino da América Latina, na década de 40. Então, a cúpula desse edifício, que é a parte principal da nossa impermeabilização, o edifício, ele contempla mais ou menos uma área de 50 mil metros quadrados, tem 440 quartos, e a cúpula é uma das maiores cúpulas do mundo. Ela é equiparada à Basílica de São Pedro, no Vaticano. Ela tem de raio 38 metros quadrados e ela está a 50 metros de altura. Então a gente tem algumas dificuldades e, logicamente, algumas particularidades na questão dessa cúpula. E um ponto interessante é que ela foi concebida para ter uma acústica assim extraordinária dentro da área. Aqui a gente pode ver uma foto da parte de baixo da cúpula, realmente hoje é administrada pelo SESI, e tem algumas artes que acabam sendo expostas, e ali na parte de baixo a gente tem a cúpula como estava antes da questão do trabalho, nosso trabalho junto com o projetista, junto com o pessoal da impermeabilização. E aí o projeto foi concebido pelo arquiteto Jorge, ele está aqui hoje, especificamente da arquitetura positiva, e a execução foi através da Aditivo, que é o Felipe, que também está aqui. Então, eles entraram nesse projeto junto com a MAPEI. Aqui a gente vê a foto do projeto, ele foi todo fracionado como um pizza para a questão da execução, porque, primeiro, a gente está falando de uma altura de 50 metros de altura para execução, totalmente inclinado, e aí tem algumas dificuldades e alguns problemas na questão dos desafios. Aqui a gente pode ver uma foto de cima do drone. Quais são os principais desafios na questão do restauro? Primeiro, do retrofit, o restauro no patrimônio histórico. A gente tem que manter, logicamente, toda a estética, todo o partido arquitetônico que foi concebido na década de 40. Tem a complexidade, como eu falei, de todos os equipamentos de segurança para você poder fazer a boa execução da impermeabilização. E além disso, foi feito inúmeras intervenções nesses 80 anos com outros sistemas de impermeabilização que foram formando camadas e mais camadas, sem ter uma eficiência completa na impermeabilização, deixando com que o oxigênio e a água, que são agentes muito pesados, agissem diretamente na estrutura e agissem também na questão do concreto e faceando muitas rachaduras nesse tempo.
Aí a MAPEI foi feito, o SESC fez uma seleção das empresas, a MAPEI foi escolhida principalmente pelos seus diferenciais com relação à questão do sistema. Eficiência, rapidez, e logicamente alguns diferenciais de material moldável a frio, não tem a questão da utilização de outros agentes para colocação e logicamente a durabilidade. E aí os principais pontos dessa solução são: quais foram a sequência? Primeiro, retirada da impermeabilização antiga, são muitas e muitas camadas e realmente isso é um trabalho mais oneroso, mais detalhado para a questão da retirada, demolição mecânica das áreas comprometidas e depois a limpeza, reforço dessas áreas danificadas e a regularização, tratamento das fissuras, e aí a gente tem que ver teve que ter a avaliação com relação a fissuras estáticas e dinâmicas, e depois a proteção e impermeabilização da área e a aplicação do acabamento sobre como a cor original. E aí aqui a gente pode ver o vídeo, é bom para entender e dar uma noção do tamanho. Nós estamos falando de uma área de 2.500 metros quadrados total, como eu comentei, são 38 metros de raio, totalmente em ângulo, e a execução foi feito faceado como pedaços de pizza para a questão da execução. Tratamento, aqui o pessoal está colocando todos os equipamentos para poder se deslocar e fazer toda a impermeabilização, todas as inserções necessárias. Aí a gente pode ver N camadas de impermeabilização. Aí depois, a questão da área degradada, a retirada de toda a manta, e aí a gente pode ver a dificuldade dele para retirada com relação à questão da queda. Depois, o concreto, remoção, retirada de pontos que estavam totalmente degradados, totalmente soltos e tiveram que ser feita a recomposição. E aí, finalizando, a gente também vê outros pontos ali que tiveram essa retirada. Não foram pequenas áreas, foram áreas grandes. Realmente demandou um tempo bem longo para essa etapa. E depois a gente entra com a questão da recomposição, todo o reparo, regularização, tratamento de juntas e fissuras. E aí nas juntas, aqui nesse caso, como ele foi dividido em fatias, a gente teve que estruturar também. O grupo vai apresentar, a gente tem um material que se chama Mapeband Easy, que é uma bandela à base de borracha, que ela aguenta essa movimentação de juntas dinâmicas, e realmente tiveram essa necessidade com relação à obra. O material em questão foi uma Pelastick Smart, que ela é uma membrana cimentícia elastomérica. Eu saio das linhas dos flexíveis e vou para uma linha dos elásticos. Esse material realmente ele comporta, ele aguenta a movimentação de fissuras dinâmicas. Ele tem um CBA, que é o Crack Bridgeability, na classe A5, então ele suporta a movimentação até 2,5 milímetros, com uma elasticidade sendo a base cimentícia de 120%. Suporta raios UVs, ou seja, 100% exposto a sol, chuva, toda a ação dos intempéries. E a questão da aplicação rápida, secagem, logicamente a demanda também das questões do tempo, aplicação depois de 6 horas, ele já tem 6 a 8 horas, ele já tem a questão da cura. Ele tem algumas chaves químicas, a mudança de cor quando ele começa a curar. Uma VUR, que é a vida útil de referência dele de 20 anos, e a certificação também para baixo CO2. Esse é o material em questão. E depois, na aplicação dele, a gente vê as faces todas sendo finalizadas, a retirada das outras impermeabilizações que foram executadas e finalizando a execução da obra. Esse foi o case Candinha, que a gente executou junto com o Jorge, que está aqui.
uma área de 2.500 metros quadrados, um case que hoje a gente vê um grande desafio na questão de retrofit, então realmente teve essas dificuldades. Eu queria apresentar antes da aplicação mais dois itens que a gente está trazendo como novidade para retrofit. Um é o Aquaflex Roof Plus. O diferencial dele é a questão do SRI, ele tem efeito de calor, índice de 107 com relação ao pool roof, e uma VUR diferenciada para determinados casos, 5, 10 e 15 anos, utilizado em cima de questão direcionada para telhados e áreas que realmente você tem uma questão de eficiência térmica e uma necessidade. E a linha do silicone, esse é o Polybright 90.1, esse a gente entra numa classe mais alta, que tem uma VUR de 20 anos, ele tem um índice de SRI de 113, então ele está numa classe bem alta com relação à questão de emissividade, absorção de calor, e ali a gente vê até uma foto retirada com a aplicação dele, a gente pode ver outras partes com uma coloração azul, que realmente ele não tem a absorção do calor, isso não vai transpassar para o concreto, não transpassar para a área de baixo. Era isso que eu queria apresentar. Agora a gente vai fazer uma apresentação prática junto com o dono de uma Pelastic Smart, do case do Candinho e da membrana de Elastomérica, a bandela e também da tela que a gente utilizou nesse case. E aí eu convido a todos depois participar, passar no nosso stand e aí conhecer mais algumas novidades com relação ao MAPEI. A gente trabalha muito na questão de memorial, caderno técnico, e de acompanhamento, treinamento na parte de aplicação, startup, então esse é o foco 100% da MAPEI. E os nossos contatos, quem quiser, pode abaixar também o nosso guia de impermeabilização, que fica na tela o QR Code para vocês poderem abaixar. Agradeço o tempo, a disponibilidade de todos e acredito que a MAPEI pode contribuir muito com nossos produtos, eficiência em obra, questões dinâmicas e logicamente não impactar em questões de custos, mas sim agilidade no processo da execução de impermeabilização, garantindo uma eficiência 100%. Agradeço a EI, agradeço a todos que estão aqui e isso é bom para fomentar mais o nosso mercado técnico, porque hoje é muito carente e realmente a gente tem que dar muito valor a eventos como esse para a gente trazer mais pessoas técnicas, fomentar e realmente fazer esse trabalho de disseminação da impermeabilização, que é uma coisa, que é uma área muito importante que ainda é vista como só uma situação abaixo de um porcelanato ou de um acabamento realmente bem valioso. Obrigado a todos. Hein? Bom, nós vamos demonstrar aqui a aplicação dessa nossa membrana, que é uma Pelastic Smart. Né? Como o Alexandre comentou, só queria reforçar que essa obra tinha alguns desafios muito interessantes. A primeira é que nós tínhamos manta asfáltica, quando nós removemos, obviamente que tinha ali resíduo de asfalto. Houve um tratamento mecânico da superfície, mas ainda assim o material que fosse utilizado, ele precisava ter uma ótima aderência no concreto. Com a Pelastic Smart ele tem uma resistência, aderência de 1,5 MPa, tá? Ou seja, uma baita, uma resistência. Além disso, existe uma tendência de fissuração ali, por todo o histórico da obra, o tipo de material utilizado, o próprio perfil da obra, a questão de variação térmica. Então nós estamos utilizando um material que tem um CBA de 2,8 mm sem estruturante e 4 mm estruturado com as telas que nós vamos mostrar aqui. Tá? Então a gente está falando de um CBA 10 vezes maior que aquilo que é admissível pela 6118, normalmente concreto, que é de 4 mm, tá bom? Então o material é um material bicomponente, uma resina látex, tá? Então vem o material, quando você pega ali a parte líquida, coloca a telinha no balde. Aqui nós fracionamos o produto para fazer a demonstração, não gastar o tempo inteiro, mas ele vem dessa forma aqui, vira o galão, depois verte aqui a parte cimentícia dele. Esse é um material que ele pode ser utilizado em cobertura, ele pode ser utilizado em piscina elevada, ele pode ser utilizado em reservatório de água, ele tem laudo de potabilidade, tá? Então
ele é um material muito versátil. Mistura, obviamente, sempre mecânica, tá? Um batedor adequado aqui. Seca saturado, para ele ter uma aderência inicial, mas ele é aberto à difusão de vapor. Então, questão de bolha, questão de essa umidade inicial passando para ele para gerar isso, para a linha da membrana elastomérica não vai gerar problema. Bom, então, aqui o produto misturado. A primeira etapa é a gente fazer o umedecimento da base, tá? Que pode ser feito através de uma brocha ou pulverização. O importante é a base estar, como o Alexandre falou, nesse perfil de superfície CSS, seca saturada. Vocês conseguem ver melhor aí? Eu não consigo ver ela toda por questão da aplicação. Tá? Então, nessa obra nós utilizamos a Mapeband Easy, que é uma bandela de borracha revestida com tecido e não tecido. Tá? Ela tem um alongamento de 320%, tá? Então é uma tela que ela também é bem alongada. Geralmente nós utilizamos para fazer o tratamento de pontos com acúmulo de tensão, como o encontro de piso e parede, mas também ela pode ser utilizada para tratamento de juntas, tá? Juntas de controle, juntas de dilatação nós temos outros sistemas para fazer o tratamento, mas para uma junta de controle, uma junta cerrada ou até mesmo uma fissura nós conseguimos fazer o tratamento com a Mapeband Easy. A aplicação do produto pode ser feito de algumas formas, com brocha, pode ser feito com desempenadeira, com rolo de pintura, por projeção. Tá? Boa pergunta. Então, aqui nós não precisamos ter a meia cana, e para a instalação e tratamento com essa bandela é necessário que esteja em 90 graus, quando a gente vai fazer esse tratamento dessa virada. Tá? Se ele estiver com a meia cana, esse meu material aqui ele não vai entrar. Tá? Então é um tratamento alternativo ao fazer a meia cana, porque a vantagem é que, inclusive, numa área onde vai ter um revestimento, por exemplo, uma piscina, você vai ajudar ali na questão da própria paginação e chegar com o revestimento e fazer aquela junta perfeitamente. Tá? Então, não, para a aplicação dessa bandela, tem que estar o canto vivo. Ela vem já com a demarcação, né, Bruno? O legal é que ela vem com essa demarcação, onde você vai fazer a junção tem que ser de no mínimo 5 centímetros, ela é marcada de 10 em 10 centímetros, e também tem essa marcação no meio para demonstrar onde nós precisamos fazer a virada do campo. Tá bom? E os principais pontos, como uma piscina elevada, por exemplo, e movimentação e questão de esforço, são parede, piso, parede, parede. Então é onde a gente estrutura com a Mapeband Easy, que ela é 100% à base de borracha, mesmo se tiver alguma movimentação mais excessiva com relação à questão estrutural, a Mapeband Easy vai ajudar nessa utilização. O correto é, logicamente, fazer o teste de carga d'água, ver se tem alguns esforços a mais sobre, mas ele é um ótimo acessório para garantir a 100% a estanqueidade com relação à questão da quina, parede quina e parede. Esse material, ele tem um consumo final de 3,2 kg por metro quadrado, tá? E nós aplicamos ele geralmente em 2 demãos, que é uma outra vantagem desse material também, que é a questão da agilidade que ele vai te entregar. Então, nós fazemos a fixação com o próprio Maplastic Smart e a junção, se você precisar ter uma emenda, pelo menos transpassar 5 centímetros e colar com o próprio Maplastic Smart. Então, a aplicação na parede geralmente feita com brocha, tá? E no piso, principalmente para fixação dessa tela, que é a Mapenet 150, essa tela tem algumas vantagens. Primeiro, que ela é uma tela de fibra de vidro. E é essa tela que nós garantimos que na utilização nós conseguimos aumentar o CBA do Maplastic Smart para 4 mm. Porém, tem um segredo na utilização dela, porque ela tem uma gramatura um pouquinho maior, né?
Então, se não se atentar com essa aplicação aqui, você pode incorrer num consumo um pouquinho maior de material. Então, primeiro, descer a base. E aí o segredo, eu vou ter que virar um pouquinho a base aqui, né? Espero que vocês consigam visualizar. É fazer essa aplicação com uma desempenadeira, que vai te entregar um acabamento bem interessante e vai te entregar também uma questão de uma facilidade maior em fazer essa aplicação em duas demãos. E aí eu vou mostrar aqui como que é feito. Tem também a questão da agilidade, né? Aplicando com a desempenadeira dentada, o que a gente faz é o seguinte: a gente deixa o material acumulado, né, deixa um dente aqui do material, e quando a gente fixa essa tela, a gente consegue já na primeira demão ter uma boa cobertura dessa tela. O ponto principal é quando o Bruno deixa com uma quantidade um pouco maior do material, e logicamente é concebido para a aplicação com ela dentada. A hora que a gente coloca a tela, o material embaixo, que já está contido no substrato, ele aflora e repassa todo o recobrimento. Então a gente entra com uma garantia com relação à utilização e o consumo e a quantidade, logicamente, de material aplicado, para também ter um cheque de não um consumo excessivo de material. Vou aplicar 4, 5, 6 quilos, não. O consumo dele é 3,2 quilos por metro quadrado, e é esse que entrega o desempenho do CBA com a 2,8 a 4 milímetros dele estruturado. Essa é o ponto principal. E a chave química que eu acabei comentando a gente pode comentar, pode reparar que alguns pontos aqui, ele já está começando a mudar de cor. Logicamente é um consumo bem baixo que está nessa parte superficial, média de 6 a 8 horas, mas ele já vai te mostrando que você já pode entrar com a segunda camada numa sequencial de média de 6 a 8 horas. E aí ele já tem um recobrimento, e na outra camada, o Bruno vai comentar a questão da aplicação com rolo. É isso aí. E aí, para finalizar, depois nós vamos entrar aqui com uma segunda demão, que geralmente pode ser feita com desempenadeira lisa ou com rolo de pintura. E no final, nessa obra do Quitandinha, nós vamos utilizar uma tinta elastomérica que chama Elastocolor Waterproofing, que é uma mesma tinta que nós utilizamos num case muito interessante no Museu Guggenheim, lá em Nova York, nos Estados Unidos. Que existia essa mesma necessidade de ser uma obra que era tombada, um patrimônio histórico, em que nós tínhamos que preservar a estética, né, daquela obra. E lá nós utilizamos uma Plastic Smart, exatamente esse sistema que vocês viram aqui, com uma pintura, que é uma pintura elastomérica mista, que ela imita muito aquele acabamento do Guggenheim. E é exatamente o que nós vamos fazer lá no Quitandinha, onde, após a aplicação de uma Plastic Smart, nós vamos entrar uma tinta elastomérica, que é uma tinta acrílica, que tem um ótimo alongamento. Ela consegue acompanhar essa movimentação, tanto dessa membrana, que ela é elástica, quanto a movimentação da estrutura, imitando muito aquilo que é o acabamento do Quitandinha e mantendo aquela característica alongável para preservar e evitar a fissuração. Alguém tem alguma dúvida? Qualquer dúvida, nós estaremos lá no stand, tá? Então vocês podem nos visitar lá, e vai ser um prazer bater um papo sobre essa obra e mostrar algumas outras soluções que é uma pintura. Eu só queria virar, Bruno, você pegar do lado aqui para a gente mostrar o recobrimento da placa. Espera aí, só deixa eu tirar aqui.
como o Bruno acabou comentando, né, ele cobre a tela, ela fica, ela é aparente, mas na segunda camada ele vai ter o recobrimento total. Então, ele garante a questão da aderência total da tela do substrato e a questão do consumo. Então, realmente, ele já transpassa e não tem a questão de aplicar 2 ou 3 demãos com relação à brocha ou com o rolo. A aplicação com desempenadeira, pelo menos na parte do piso, ele é muito eficiente com relação à utilização do material. O intervalo para a segunda demão é de 4 a 6 horas, tá? Quando mudar de cor e não tiver mais pega, quando você toca e não tem uma pega, você consegue fazer. Se tiver uma temperatura elevada, 2 a 3 horas, mas o indicado é esperar entre 4 a 6 horas. Se você der uma demão Não tem problema, pelo fato do material ser cimentício, ele vai ter uma pega mecânica. Tá bom? Então é isso, obrigado pela presença de todos. Perfeito, agradecer aí, agradecer o Jorge, agradecer